Estados Unidos e Rússia se reúnem em Riad, na Arábia Saudita, com pessoas do topo político, Marco Rubio e Sergei Lavrov, discutindo as bases para a negociação da paz Rússia-Ucrânia. Já foram definidas algumas concessões, como, por exemplo, o levantamento das sanções impostas à Rússia. Enquanto isso, Zelensky garante que não vai aceitar nenhum tipo de proposta com negociações que estão sendo feitas nas costas da Ucrânia e também da Europa, e se reúne com Recep Erdogan. Será que a Turquia apoia a Ucrânia nessa? Emmanuel Macron, que telefona para uma série de lideranças, inclusive europeias e inclusive para o Brasil, e garante que a Europa vai voltar a investir no setor militar. Convoca também uma reunião de emergência para amanhã, com a presença de uma série de líderes europeus, inclusive do leste europeu e também o Canadá, excluindo agora os Estados Unidos, como os europeus alegam que os americanos fizeram com a União Europeia. O momento está tenso aí na relação entre Estados Unidos e os europeus. Enquanto isso, a gente tem o The Telegraph tendo acesso aos rascunhos que foram prometidos pelo secretário do Tesouro americano quando visitou Kiev para os Estados Unidos continuarem ajudando a Ucrânia. E posso falar? Condições péssimas. A gente está falando de um comprometimento gigantesco do PIB ucraniano para que a Ucrânia continuasse recebendo ajuda dos Estados Unidos. A Ucrânia negou. Será que a Ucrânia consegue ter bala na agulha para sustentar uma guerra só com apoio dos europeus e sem apoio dos americanos? A gente tem, inclusive, a própria mídia europeia colocando que o Trump está fazendo é uma espécie de colonialismo, que ele é um usurpador e que age como se fosse um mafioso. Para finalizar, falar um pouquinho das eleições alemãs, que tem a divulgação de resultados importantes com a ascensão da CDU à centro-direita e alegações de interferência no processo eleitoral por parte de Elon Musk, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos respondem: se a gente aguentou a Greta Thunberg durante 10 anos, vocês podem aguentar alguns meses de Elon Musk. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, de fato, hoje nós tivemos talvez a reunião mais importante de 2025 e talvez dos últimos tempos. Uma reunião envolvendo Estados Unidos e Rússia. Por que eu falo que ela é importante? Porque ela não trata somente... Primeiro porque pessoas que participaram não foram pessoas quaisquer. A gente está falando de Marco Rubio e Mike Waltz, de um lado dos Estados Unidos, e representantes, conselheiro da diplomacia russa do próprio Putin e o próprio Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores. Ou seja, talvez as figuras mais importantes da diplomacia de Rússia e Estados Unidos, excetuando, claro, os próprios presidentes. Só que a reunião não foi somente na guerra Rússia-Ucrânia. Também falou da volta das relações bilaterais entre os dois países. Lembrando que tratados como o New START, sanções que foram aplicadas à Rússia, congelamento de ativos, exclusão do sistema SWIFT de comunicação interbancária, a proibição de que algumas empresas atuem no país, ou seja, uma série de acordos bilaterais entre as duas maiores potências nucleares do planeta tinham sido congeladas. Então foi importante para ter uma volta nesse sentido. Tanto que, excluindo até a questão entre Rússia e Ucrânia, a gente teve a promessa dos dois líderes, tanto do Sergei Lavrov como do Marco Rubio, da nomeação de novos embaixadores para a atuação dos Estados Unidos, né, da Embaixada da Rússia e vice-versa. Sobre a guerra Rússia-Ucrânia, eu diria que assim, segundo as palavras dos dois, né? A gente teve garantias que foram reuniões muito produtivas, que eles prometeram retomar as relações bilaterais, que os dois consideraram muito boa a reunião, mas que assim, sem efeitos práticos. Ficou definido que os dois países, tanto Estados Unidos quanto Rússia, vão criar grupos para futuras discussões, mas eu diria que assim, a parte... As bocas pequenas, aos informantes que são, né, sempre informados de maneira conveniente. Para falar exatamente o que saiu da reunião, a gente teve notícias mais importantes do que a declaração dos dois.
Por exemplo, um dos pontos eu citei para vocês, que aí foi até falado pelos dois, né, publicamente, que seria a volta dos embaixadores, ou seja, a nomeação de embaixadas e embaixadores em cada um dos países. Super importante quando a gente fala de duas grandes potências bélicas nucleares. Além de tudo, uma das premissas estabelecidas, se bem que já tinha sido comentado, é que a Rússia exigiu nas conversações que, para ter algum tipo de estabelecimento de paz entre Rússia e Ucrânia, novas eleições devem ser convocadas na Ucrânia, já que a Rússia, lembrando, não reconhece o Zelensky como presidente da Ucrânia, muito porque eleições não foram convocadas em maio do ano passado e porque o próprio Zelensky assinou um documento falando que não assinaria um acordo de paz se o Putin fosse o presidente, então a Rússia também não reconhece o Zelensky enquanto presidente da Ucrânia, e também a possibilidade, na verdade, até também o Marco Rubio deixou bem claro isso, que para estabelecer algum tipo de paz, concessões devem ser feitas. Ele deixou escapar, vamos colocar assim, que as sanções aplicadas à Rússia fazem mal para o conflito e que existe a possibilidade de que as sanções sejam levantadas, lift, né, foi a palavra em inglês utilizada, muito mais no sentido de suspensão do que exatamente levantado, não é levantar de aumentar as sanções, mas de tirar, né, essas sanções dos russos, como forma de uma demonstração de confiança. Não sei, de novo, se a União Europeia vai concordar com essas propostas, mas é o que foi definido pelos Estados Unidos. A Maria Zakharova, que também representa as relações exteriores da Rússia, não participou exatamente da cúpula, né, da reunião em Riad, mas deixou muito claro que a OTAN deve reconsiderar a entrada futura da Ucrânia na organização. Será que isso também foi uma condição colocada pelo Sergei Lavrov? Os Estados Unidos também já se pronunciaram com o Pete Hegseth, não agora na cúpula, mas no passado, que não venha a entrada da Ucrânia como uma coisa possível de ser feita nesse momento. A própria Maria Zakharova falou que tudo aquilo que foi definido em Bucareste 2008 foi uma reunião da OTAN, em que a OTAN se comprometeu na entrada da Geórgia e também a entrada da Ucrânia na organização. Não coincidentemente, duas regiões que foram invadidas pela Rússia, seja Abkhazia, Ossétia do Sul, seja agora, né, Donbass e todo o território até a Crimeia, porque a Rússia considera como um absurdo essa possibilidade de entrada. Inclusive, o Kremlin deixou claro que, apesar das boas negociações, Estados Unidos e Rússia discordaram em algumas questões de segurança da Ucrânia e da possibilidade de entrada nas alianças militares. Segundo a Rússia, nem a adesão à OTAN e nem possíveis missões de paz com ocupação ocidental garantirão a paz. Muito possivelmente, o Sergei Lavrov está falando disso porque, na cúpula que foi convocada pelo Macron, tivemos palavras bem firmes do Reino Unido garantindo que colocará uma missão de paz em solo ucraniano. Só que eu até coloquei para vocês ontem, e a The Economist tinha falado sobre isso, que os Estados Unidos consideravam sim que existia a possibilidade da criação de uma espécie de zona tampão entre as áreas que foram invadidas, dominadas pela Rússia e o restante do território ucraniano. Só que a Rússia não aceitaria que essa zona tampão fosse feita somente por militares russos, aliás, por militares europeus, justamente pelo clima de animosidade. Segundo a The Economist, os Estados Unidos estão considerando chamar também tropas chinesas e tropas brasileiras, que são países mais amigáveis, vamos colocar assim, às propostas do Putin, e por isso o Putin aceitaria uma eventual participação desses exércitos como se fosse uma espécie de missão de paz. Ou seja, tudo muito preliminar, mas importante, que falam em volta das embaixadas, e talvez a mensagem mais importante de todas. Prometeram criar grupos para futuras negociações, né? Negociações da paz Rússia e Ucrânia. Quem vai negociar então a paz Rússia e Ucrânia com esses grupos é os Estados Unidos e Rússia. Acho que está faltando um membro importante, que é a Ucrânia, né? A Ucrânia não foi chamada, pelo menos por enquanto, para essas futuras negociações. O próprio Zelensky garantiu que estão negociando a paz pelas nossas costas, se referindo tanto à Ucrânia como à Europa, e por isso nem a Ucrânia nem a Europa aceitarão algum tipo de proposta de paz que venha dessas resoluções. Pois é, você acha que o Zelensky está certo nessa? O Zelensky, ele até viajou em direção a Ankara, em direção à Turquia, e se reuniu com o Recep Erdogan.
Foi discutida ali questões de segurança e tal. Lembrando que a Turquia é um país muito dúbio nas relações geopolíticas, tanto que mantém boas relações com o Putin, mas ao mesmo tempo já falou, por exemplo, que a Crimeia é um território que deveria pertencer aos ucranianos. E agora garantiu que o que os Estados Unidos está fazendo não está certo, que uma proposta de paz deveria considerar em todas as etapas de produção a presença de Ucrânia e também de Rússia. A Turquia, né? Lembrando que essa posição dúbia foi inclusive um dos motivos que fez com que os turcos abrigassem a primeira reunião, lá em 2022 ainda, quando ucranianos e russos sentaram às mesas de negociação, só que na época, segundo a Rússia, houve pressão tanto do Biden quanto também do Boris Johnson, que era primeiro-ministro do Reino Unido, para que a Ucrânia abandonasse as negociações, e por isso só a guerra continuou. Se é falso ou não a afirmação, é difícil saber, né? De fato é difícil. Enquanto isso, a gente tem Emmanuel Macron tentando se portar como se fosse uma espécie de líder desse novo momento europeu. Momento em que os Estados Unidos garantiram, e repito aqui a frase para vocês, do Pete Hegseth, secretário de Defesa dos Estados Unidos. O tio Sam não será feito de tio otário pela Europa. Os Estados Unidos estão muito mais preocupados hoje em cuidar da sua própria defesa, das suas fronteiras e, eventualmente, da região do Índico-Pacífico, do que exatamente ficar se preocupando com o continente europeu. E o Macron percebeu isso. Tanto que ele falou que ele, na reunião que ele convocou para segunda-feira, definiu com os outros países europeus que a Europa terá a sua própria agenda de soberania, segurança e competitividade. Depois telefonou tanto para o Trump quanto para o Zelensky e repassou essas palavras. O Macron anunciou uma nova reunião agora para quarta-feira e alegou que telefonou para uma série de lideranças mundiais, inclusive até para o Brasil, fez um tweet, um X falando sobre o assunto, falando, né, não só da questão guerra Rússia-Ucrânia, mas também da participação na COP30, que está junto com o Brasil para lutar pelas mudanças, pelo fim, né, das mudanças climáticas e tal, mas falou especificamente que o Brasil também concorda que Rússia e Ucrânia devem participar das negociações. Não sei, né, é um telefone sem fio. Não foi o Lula que falou isso. O Macron falou que o Lula falou isso na sua ligação. Enfim, se é verdade ou não, difícil saber. Outras lideranças europeias também falaram sobre o assunto. Por exemplo, a Dinamarca garantiu que a Rússia ameaça não só a Ucrânia, mas todo o continente europeu e o próprio Reino Unido, com o que Keir Starmer mais uma vez reforçou. Vamos mandar uma missão de paz, mas essa missão de paz deve ter apoio dos Estados Unidos até como forma de dissuasão para que o Putin não ataque o continente europeu. E mais uma vez, a gente teve a Polônia com Donald Tusk, talvez a Polônia que seja o país que mais seriamente levou a sério essa ameaça dos russos, garantindo que deve haver algum tipo de proposta, deve ter algum tipo de coalizão para que a OTAN aumente os seus gastos militares. O Trump fala em gastos militares na casa de 5%, sendo que a OTAN hoje tem 2% e dos 32 países, 9 países não cumprem minimamente as suas metas. Mas foram as palavras aí da própria Polônia, né? Enquanto isso, a Rheinmetall, empresa super importante relacionada à segurança, fez, através do seu CEO, uma declaração polêmica, que a gente teve 2 mesas de negociação, vamos colocar assim. Uma das mesas de negociação seria a dos homens, como se fosse a mesa, né, dos Estados Unidos e da Rússia, e uma mesa das crianças, em que os líderes europeus estariam sentados. Ou seja, a Europa pode até tentar resolver, mas que vai ter muito menos impacto do que uma eventual resolução de Rússia e Estados Unidos. O Macron não concorda. E além da reunião que foi convocada após cúpula de segurança de Munique, a gente teve uma nova reunião convocada para amanhã, com a presença, olha que interessante, hein, de uma série de países europeus, inclusive aqueles que não participaram da primeira reunião, praticamente quase todos os países ali do norte e do leste europeu. Estou falando, pessoal, de Noruega, Lituânia, Estônia, Letônia, República Tcheca, Grécia, Finlândia, Romênia, Suécia e a própria Bélgica. Mas também um ator importante, um ator que é membro do G7 e um ator que é membro da OTAN, Canadá, que a gente sabe que está com uma série de rivalidades também com o próprio Estados Unidos. O Canadá, de Justin Trudeau, promete que vai participar dessa reunião na quarta-feira. Ou seja, se os Estados Unidos marcam a reunião com os russos e não chama a Ucrânia e os europeus, aparentemente a Europa também está disposta a fazer exatamente a mesma coisa com os Estados Unidos. Outra notícia, agora, bem interessante que apareceu foi um rascunho que foi apresentado pelo governo Trump para continuar apoiando o Zelensky. Como assim, né? A gente teve, no dia 12/2, a visita do Scott Bessent, para quem não sabe, é o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, a Kiev.
E ali, resumidamente, ele foi apresentar a proposta dos Estados Unidos para continuar ajudando os ucranianos. Pelo que tinha sido divulgado pela mídia, cara, eu até compartilhei com vocês, o Trump ele estava cobrando 500 bilhões de dólares. Só que cuidado, não é 500 bilhões de dólares para continuar ajudando a Ucrânia. Ele queria 500 bilhões de dólares pela ajuda que os Estados Unidos já tinham enviado à Ucrânia. Só que claro que os números eles são muito assim divergentes. O Congresso americano fala que foi enviado cerca de 120 bilhões. Na verdade, a Ucrânia fala que chegou muito menos do que isso, de fato, né, para a própria Ucrânia. O Trump chegou a falar em 300 bilhões, só que ele fala que já que foi gasto 300 bilhões, ele exige 500 bilhões agora dos ucranianos. Pelo menos isso publicamente pela ajuda que foi dada. Isso não garantiria novas ajudas. Esse dinheiro, como a Ucrânia não tem, seria garantido nos tais minerais terras raras. Minerais super importantes para o setor de defesa, setor de tecnologia, e que hoje é quase, não vou falar que é, mas é um quase, né? Com cerca de 70% da produção mundial na mão dos chineses. Então seria super importante que os Estados Unidos não estivessem na mão dos chineses, pelo menos na questão dos recursos minerais. Aparentemente, não foi só isso que ele exigiu, hein? Segundo o The Telegraph, o rascunho que foi apresentado pelo Trump exigia que 50% das receitas de exploração dos recursos minerais da Ucrânia e 50% de todas as novas licenças que fossem emitidas a terceiros para a exploração desses recursos naturais ficariam na mão dos Estados Unidos. Além disso, com as reservas que fossem ser licitadas, os Estados Unidos teriam preferência de exploração. Então, sei lá, chega uma empresa francesa disposta a explorar o mineral terra rara na Ucrânia, seja qualquer um dos 17 minerais. A Ucrânia teria que avisar previamente os Estados Unidos e, caso os Estados Unidos não tivessem interesse, forneceria para a França. Só que 50% do lucro que ficaria para os ucranianos seriam dos Estados Unidos. Galera, pesada, né? Condições pesadas aí exigidas pelos Estados Unidos. Só que o que preocupa os ucranianos é porque o Zelensky até falou, né? Mas os Estados Unidos não são os maiores apoiadores. A União Europeia apoiou mais. O que de fato, pelo menos segundo as contas do Ministério das Finanças da Ucrânia, é verdade. Só que quando a gente observa a ajuda isolada, os Estados Unidos são os maiores apoiadores. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, hoje tem os Estados Unidos como principal credor, ou seja, quem de fato define as políticas do grupo, do banco que empresta esse dinheiro. Grande parte é pelos Estados Unidos, e mesmo sem o dinheiro dos Estados Unidos, grande parte dos equipamentos que são repassados pela Ucrânia, como por exemplo os caças F-16, mesmo que não venham dos Estados Unidos, para que os equipamentos sejam repassados, precisa da autorização dos americanos. Ou seja, não é só uma dependência financeira direta dos Estados Unidos. É uma dependência financeira indireta, seja na autorização dos equipamentos ou até mesmo envio de dinheiro por terceiros. Será que a Ucrânia resiste sem o apoio dos americanos? Tanto que, por exemplo, o próprio Financial Times, cara, deixou muito claro, tá? O que está acontecendo agora é um colonialismo do governo Trump, envolvendo, e assim, foram ouvidas fontes, óbvio que, né, fontes não claras, né, fontes aí anônimas, mas pessoas que pertencem à alta cúpula da política europeia. O que o Trump hoje está fazendo é uma chantagem de mafioso, uma usura e um colonialismo contra os ucranianos. Segundo o Financial Times, uma coisa é dizer que vai ajudar na defesa e, em seguida, explorar os recursos. Outra coisa é exigir que pague a conta pela ajuda que já foi fornecida. Inclusive colocando que o Zelensky cometeu um erro muito grave, porque o Zelensky, naquela ânsia de que os Estados Unidos apoiassem a Ucrânia, despertou um monstro, vamos colocar, nos Estados Unidos. O Zelensky foi o primeiro a falar: olha, Estados Unidos, nós temos recursos que interessam bastante para vocês. Nós temos acesso aos minerais aqui, terras raras. Vocês não estariam dispostos em troca da ajuda? Só que o Zelensky não colocou um preço por tonelada importada, não colocou condições mínimas, e isso fez com que o Trump ficasse grandão, entre aspas, na negociação contra a Ucrânia. Aparentemente, pelo que está sendo dito, os Estados Unidos, eles se posicionam de maneira assim, não é que a gente está excluindo a Ucrânia e a Europa, mas é que existem fases da negociação. Primeiro a gente vai ouvir os russos, depois vamos ouvir os ucranianos, ouvir os europeus e todo mundo vai fazer parte. Mas na prática, a gente percebe que há uma vontade política muito maior em negociar com os russos do que exatamente com os europeus. Há uma proximidade de pensamento, pelo menos em algumas questões sensíveis, como as próprias eleições europeias,
esses governos nacionalistas que estão ascendendo no continente europeu, via de regra, a maior parte, são apoiados pelos russos e também pelos Estados Unidos. Enquanto isso, cara, a gente teve também uma notícia bem importante ligado às eleições alemãs. Novas pesquisas foram divulgadas às vésperas das eleições, que vão marcar as eleições antecipadas da Alemanha. E, assim, era meio nítido que o SPD, que é o atual partido, né, do Olaf Scholz, ele vai perder. Ele conta aí com um pouco mais de 15% das intenções de voto. O Partido Verde, inclusive, que aparece na quarta colocação, vem bem juntinho ao SPD. Aí a gente tem a AfD, a Alternativa para a Alemanha, da Alice Weidel, que já prometeu que, caso seja eleita, seja nomeada a primeira-ministra, ela vai retomar as relações econômicas com a Rússia, as relações diplomáticas, vai parar de ajudar a Ucrânia, ou seja, tudo que a Rússia quer com toda certeza. E, inclusive, existem suspeitas de sabotagem russa nas eleições alemãs. Sim, a gente teve algumas imagens divulgadas de adesivos que foram colados e espumas que foram colocadas em escapamentos, colocando que o Partido Verde estaria fazendo essas práticas de sabotagem. Porque a ideia, se o Partido Verde está danificando meu carro, colocando adesivos, enchendo de espuma meu escapamento, deixa eu ficar com raiva desses caras e votar em quem defende na volta da exploração dos combustíveis fósseis, que é a Alternativa para a Alemanha. Aparentemente, de novo, né? Tudo se desconfia. O que vem saindo na mídia alemã é que, na verdade, membros da AfD, financiados ou em conluio com os russos que praticam uma guerra híbrida contra a Europa, até mesmo nas eleições alemãs, estão fazendo esses atos como se fosse em nome do Partido Verde, para que o Partido Verde fique com o nome manchado e as pessoas se voltem para um governo mais nacionalista, como, por exemplo, a AfD. Isso vai acontecer de fato? É difícil a gente saber. E a CDU, que é o partido de centro-direita, que tinha a Angela Merkel como chanceler e hoje o seu algoz no partido, né, que é o Merz, sempre foram um pouquinho rivais ali, aparecendo como favorito. E lembrando, com uma política muito mais firme em relação à migração, em relação ao controle dos recursos públicos, a corte de gastos. Talvez uma diferença importante em relação à Alternativa para a Alemanha é que o Merz ele defende uma postura mais agressiva do continente europeu, só que não a favor dos russos, e sim a favor da União Europeia. Por exemplo, os mísseis Taurus, que foram pedidos aí pela Ucrânia há tempos, por enquanto o Olaf Scholz não cedeu e muito possivelmente não vai ceder. O Merz, aparentemente, pelo menos enquanto candidato, fala que ele é favorável à concessão desses recursos. Só que, de novo, ele possivelmente vai ter cerca de 30% dos votos. Para ele conseguir fazer uma coalizão para virar primeiro-ministro, ele vai ter que se unir a outros partidos. A centro-esquerda, aos verdes, será que eles também apoiam? Será que eles apoiariam o governo com políticas tão contra assim a Rússia e fazer com que a Alemanha entre de fato na guerra? A política alemã está uma grande confusão, tá? Essa é a grande verdade. E, mais uma vez, às vésperas da eleição, os europeus acusaram uma interferência política, com Elon Musk fazendo propagandas da AfD, se reunindo com a Alice Weidel, fazendo live e tudo tal. E quando os europeus acusaram isso, a gente teve palavras do Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos. Europeus, vocês acham então que os Estados Unidos estão representando uma ameaça à democracia de vocês? Poxa, essa democracia de vocês depende de um agente civil e político fazer declarações, é porque a democracia de vocês é muito frágil, segundo Marco Rubio. Claro que ele despreza que o Elon Musk é um bilionário, dono de uma rede social e por aí vai, né? Mas ele colocou, e entendam bem, os Estados Unidos suportou 10 anos de Greta Thunberg, querendo interferir na maneira como os Estados Unidos lidam com as suas questões ambientais. Fiquem tranquilos que vocês aguentam meses de Elon Musk. Percebam, reunião da Europa sem a presença dos Estados Unidos convocando reunião com a Rússia sem a presença dos europeus, críticas à democracia, liberdade de expressão, atores e figuras políticas importantes dos dois lados. É, no mínimo, uma crise de relacionamento entre Estados Unidos e União Europeia. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.